E eu quero hoje continuar com vocês, falando sobre o tema, pode colocar, vencendo o engano das distrações. E quando a gente fala sobre esse tema, sobre esse assunto, eu fico pensando o poder que as distrações, ela pode promover na vida de uma pessoa. Ontem eu estava na minha casa estudando e investindo um tempo de qualidade com o Senhor, e eu vi funcionários pintando a fachada do prédio da frente, e eles estavam pendurados entre o 8º e o 10º andar, mais ou menos, e eles pendurados apenas com uma corda, fazendo um trabalho de excelência. Mas o que me chamou a atenção não era o trabalho que eles faziam, o que me chamou a atenção foi com o foco que eles tinham no trabalho. Eles estavam altamente focados, eles estavam sem margem para distração, porque uma distração para eles poderia significar a vida. Se eles se distraem com o celular, se eles se distraem numa conversa paralela, eles poderiam cair ali de 10 andares e simplesmente perder a sua vida. Então eles não tinham margem para se distrair, porque distração para eles significava perder a vida. E transportando essa realidade para o reino espiritual, eu fico pensando o quanto que a distração custa para nós. A distração para algumas pessoas custa relacionamentos, a distração custa para algumas pessoas dinheiro, a distração para algumas pessoas custa a sua própria saúde, a distração para algumas pessoas custa até a sua própria vida, como eu falei do exemplo desses funcionários. Quantas pessoas que tiveram um acidente de carro porque um minuto de distração, um segundo de distração fez toda a diferença, e alguém perdeu a vida por causa de um segundo de distração. Então, quando eu olho para esse tema, sobre como vencer as distrações, eu sou convidado a fazer essa reflexão. Qual é o impacto que uma distração tem na minha e na sua vida? Qual é o impacto que a distração gera em nós? E mais, como nós vencemos as distrações? Próximo slide, por favor. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou aprender que andar e viver com Jesus é uma questão de escolha. E quando eu falo que andar e viver com Jesus é uma questão de escolha, eu estou querendo dizer, em outras palavras, que uma pessoa que foca no seu relacionamento com Cristo, ela foca porque ela escolheu. Ela não foca porque ela é mais espiritual do que outras pessoas. Ela não foca porque ela é mais conhecedora da Bíblia do que outras pessoas. Ela não foca porque ela ora mais, porque ela jejua mais. Não. Para focar no relacionamento com Jesus, esse foco acontece porque, em primeiro lugar, alguém escolheu focar, sim ou não? Alguém escolheu, alguém decidiu. Alguém disse, eu quero ter foco no meu relacionamento com Jesus. E esse foco no relacionamento com Cristo significa o quê? Significa que nós escolhemos andar e viver como Jesus andava e vivia. Obrigado, Damião. 1 João capítulo 2, acompanhe comigo esse texto bíblico, e versículo 3 é o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o que, gente? E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente o quê? Aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha que texto lindo, gente.
O apóstolo João, dentre muitas coisas que ele vai falar aqui, ele vai mostrar que andar como Jesus andou é uma escolha. Ele não vai dizer nesse texto que anda como Jesus andou quem é mais espiritual. Vocês encontram isso aqui no texto? Não. Mas João vai dizer que anda como Jesus andou aquele que decide não apenas conhecer os mandamentos, mas aquele que decide praticá-los, ou seja, viver esses mandamentos. O apóstolo João vai dizer que essas pessoas que praticam, que guardam a sua palavra, eles têm o amor de Deus aperfeiçoado neles. Quantos aqui acreditam que o amor de Deus é algo maravilhoso? Todos nós cremos que o amor de Deus é algo maravilhoso, sim ou não? Agora pensa esse amor aperfeiçoado. Pensa esse amor desenvolvido. Pensa este amor melhorado. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Que quem guarda a palavra, quem vive a palavra, tem uma atitude de desprendimento, de foco na verdade, e esta pessoa tem um amor de Deus aperfeiçoado nele. Gente, um amor de Deus aperfeiçoado é algo extraordinário. Se o amor de Deus foi capaz de fazê-lo entregar o seu próprio filho para salvar toda a humanidade, pensa este amor aperfeiçoado em nós. O que nós seremos capazes de fazer, gente? O que nós seremos capazes de viver? O que nós seremos capazes de desfrutar se o amor de Deus está aperfeiçoado? Agora veja, o amor de Deus está aperfeiçoado naqueles que conhecem a palavra e decidem viver a palavra, ou seja, viver como Jesus viveu. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Em outras palavras, seguir as pisadas de Jesus. Aquela boa e clássica pergunta: em meus passos, o que Jesus faria? Se Jesus estivesse hoje, vivendo essa crise de pandemia que nós vivemos no mundo, essa disputa, entre quem quer tomar vacina e quem não quer tomar vacina, você acha que Jesus ia tomar partido desses lados, gente? Ou será que Jesus ia estar por cima de toda essa situação, emitindo um parecer que ajudasse as pessoas a olhar para cima e não para baixo? Então, quando a gente olha para Jesus, eu faço essa pergunta para mim mesmo: no meu lugar, o que Jesus faria? No nosso lugar, o que Jesus faria? Próximo slide, por favor. Para vencermos a distração, a gente precisa primeiro entender o que é ela. Então, o que é uma distração? A distração é um estilo de vida que é resultado de escolhas mal feitas. Então, veja, a distração pode ser escolhas mal feitas, como pode ser um estilo de vida que é resultado de muitas escolhas mal feitas. Você sabe que o que forma um hábito são as nossas decisões, sim ou não? As decisões diárias que a gente tem formam um hábito, ou seja, um estilo de vida. Então, por que é que você, depois que dorme, na manhã seguinte, vira, coloca o pé no chão, e uma das primeiras coisas que você vai fazer é escovar os dentes de manhã? Por que você faz isso? Porque isso já é um hábito que você incorporou. Isto já é seu estilo de vida, já está no seu subconsciente. Se você quiser acordar de manhã e dizer: não, eu não quero escovar os dentes, você vai ser impulsionado a ir para o banheiro escovar os dentes, porque aquilo já é um hábito, salvo exceção de quem não escova os dentes, Algumas pessoas que não escovam os dentes, mas é um hábito convencional de todo mundo, escovar os dentes de manhã. Por quê? Porque aquilo é um hábito. Alguns escovam talvez antes e depois do café, alguns escovam só depois do café, outros escovam só antes do café, enfim, mas é um hábito, fazer a higiene, outro hábito, fazer 3 refeições ao dia, são hábitos que a gente incorporou, tá certo? E a pergunta que a gente tem que fazer é muito simples: por que é então
que se nós podemos aprender hábitos, por que é então que a gente não transforma em hábitos aquilo que Jesus falou que é maravilhoso, aquilo que Jesus ensinou dizendo que é bom, aquilo que Jesus falou que é a vontade de Deus manifesta em nossas vidas? Por que é que a gente não faz isso virar hábitos? Então, uma distração é quando um estilo de vida que é resultado de escolhas mal feitas, elas estão constantes na vida de uma pessoa. E aqui o meu exemplo é um exemplo muito simples, muito conhecido de todos vocês. Em Lucas 10, 42, Jesus já está dentro da casa das irmãs Marta e Maria, e quando Marta intercepta Jesus dizendo para ele que não deixasse ela servir sozinha à mesa, Jesus responde para Marta dizendo isso: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada. Em outras palavras, você está ansiosa e distraída. Diga comigo, as preocupações geram distrações. Presta atenção em algo. Se você tem uma prova para fazer, se você tem um objetivo a completar, e se você tem preocupações na sua lista de prioridades, essas preocupações não vão deixar você cumprir o seu objetivo. Por quê? Porque aquilo distrai a gente. E distrações são reflexos de preocupações. Jesus falou isso para Marta: você está distraída, Marta. Por quê? Porque muitas coisas você está distraída com muitas coisas, sendo que uma só é necessária. Veja, Jesus não está dizendo que Marta não amava ele. Jesus está dizendo para Marta assim: Marta, você não escolheu certo. Jesus não está questionando se Marta o amava. Presta atenção nisso, gente. Eu acredito que Marta amava Jesus de todo o coração. Mais alguém acredita nisso? Marta amava Jesus de todo o coração. Mas qual foi o problema aqui? As distrações. Pode ser que alguém ame Jesus de todo o coração, mas não consiga priorizá-lo. E por quê? Porque essa pessoa ainda está apegada às distrações. As distrações ainda levam ela para longe de Jesus. Então isso não quer dizer que ela não ama, quer dizer que ela ainda não tem Jesus como prioridade. Próximo slide, por favor. E aí vem a pergunta: quem Marta representa? Marta representa esse cristão que ama Jesus, mas nas suas escolhas diárias não consegue priorizar ele. Não aprendeu ainda a priorizar Jesus. Várias vezes ao dia, o cristão Marta sempre tem a oportunidade de escolher Jesus, mas na maioria das vezes ele escolhe algo que não é Jesus. Vai por um outro caminho, faz um outro tipo de escolha. Isso não significa que ele não ama Jesus, mas ele significa que Jesus ainda não é prioridade na vida dele. Um outro exemplo que ilustra isso muito bem é o texto de Mateus 26, 40 e 41. E voltando para os seus discípulos, achou-os fazendo o que, gente? Adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o que, gente? Presta atenção nisso. Jesus está no jardim do Getsêmani, vivendo as últimas aflições antes de ser preso, surrado, espancado e mais tarde crucificado. E é nesse momento que ele chama Pedro, Tiago e João para desfrutar de um momento íntimo de oração. Depois que Pedro, Tiago e João são separados, a Bíblia diz que Jesus vai mais à frente para orar e deixa eles ali por 1 hora.
E depois de 1 hora, Jesus volta. E encontra eles de que jeito, gente? Encontra eles de que jeito, igreja? Deixa eu perguntar para vocês. Pedro, Tiago e João amavam Jesus, sim ou não? E por que eles estavam dormindo então? É possível pessoas amarem Jesus e dormirem, irmãos. É possível pessoas amarem Jesus e não priorizá-lo. É possível ter pessoas fiéis a Deus, que serão salvas, que servem ao Senhor, que devolvem os seus dízimos, que amam Jesus, que servem a sua comunidade, mas que ainda estão dormindo. É possível. Pedro, Tiago e João estavam fazendo o que aqui? Dormindo. Presta atenção em algo. Tem pessoas que conseguem passar 2, 3, 5, 8 horas acompanhando a sua série favorita, mas não consegue passar 1 hora orando. Ah, pastor, essa pessoa não vai para o céu. Será que não, irmão? Às vezes a pessoa ama Jesus de todo o coração, mas ainda está dormindo para algumas coisas, ainda não despertou. Tem pessoas que passam 2 horas nas redes sociais, 2 horas, 3 horas acompanhando um influenciador digital, mas se for para pegar 30 minutos lendo a Bíblia, não consegue. Por quê? Essa pessoa não ama Jesus? Não, ainda está dormindo, como os discípulos dormiram. Essa pessoa ainda está distraída, como Marta estava distraída. E aí vem a pergunta: quem está dormindo precisa ser o quê, irmãos? Acordado. A boa notícia é que o Espírito Santo está despertando pessoas nesses dias, está levantando pessoas nesses dias, está fazendo as pessoas colocarem a mão em suas consciências e pensarem: que tipo de vida espiritual eu estou vivendo? Que mediocridade é essa? Que tipo de vida espiritual, que amor é esse por Jesus que eu não consigo nem priorizá-lo? Eu preciso transformar esse amor em algo prático, em algo funcional. Eu preciso me despertar, porque eu invisto muitas horas em outras coisas e não consigo investir poucos momentos concentrados naquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Então, segue, próximo slide. Por que essa pergunta, gente, ela é tão importante? Qual pergunta? A pergunta do slide anterior. Essa pergunta, quem Marta representa? Por que essa pergunta é importante? Porque Jesus, Ele sempre alertou sobre o risco dos nossos corações ficarem cheios ou sobrecarregados com as distrações. Você vai ver que nos evangelhos, uma das maiores preocupações de Jesus era essa: alertar os discípulos sobre o risco do coração ficar sobrecarregado pelas distrações da vida. Tanto é que você vai encontrar Jesus contando a parábola do semeador, e nós falamos ela recentemente aqui num domingo, que uma parte da semente caiu entre os espinhos, e entre os espinhos a semente ficou sufocada, a palavra de Deus não produziu, a palavra de Deus não cresceu. E aí Jesus, explicando a parábola, vocês vão se lembrar disso, está lá em Mateus 13, ele diz que a semente que caiu entre os espinhos é aquela terra que representa pessoas que priorizam os cuidados dessa vida, as distrações dessa vida. Então olha que interessante, existe um risco muito grande, irmãos, dos nossos corações ficarem bastante carregados com as distrações. Vocês podem ler esse texto? Lucas 21, 34, 1, 2, 3. Jesus vai falar sobre o fim dos tempos,
Jesus está no sermão profético e Jesus alerta os seus seguidores sobre a importância do coração não ficar sobrecarregado com, dentre outras coisas, os cuidados dessa vida. Jesus fala aqui nesse texto que a glutonaria, a embriaguez e os cuidados dessa vida sobrecarregam o coração, gente. Sobrecarrega. Ou seja, deixa um coração distraído, longe de Deus, distante de Deus. Então, quando isso acontece, olha o que Jesus vai dizer: aquele dia chega. Que dia é esse? É o dia da vinda do Senhor. Esse dia chega e a pessoa é pega de improviso. Ela é pega de improviso. Ela é pega de surpresa. E aí eu te dou um exemplo para você entender o que é ser pego de surpresa. Mateus 25 conta a parábola das 10 virgens. E a palavra diz que 5 eram prudentes e 5 loucas. 5 tinham azeite e 5 não tinham. Aquelas que não tinham azeite, quando viram a notícia do noivo chegando, elas correram para ir buscar. Só que o noivo entra, ele começa a se relacionar com as que tinham azeite e fecha a porta. E as noivas insensatas, imprudentes, que não tinham azeite, elas tentam bater para que o noivo abra a porta, só que ele não abre. E por que ele não abre? Porque essas noivas estavam insensatas, imprudentes. Elas foram pegas de improviso. Isso aqui, irmãos, é um risco para nós. Sabe por quê? A cultura brasileira é uma cultura de improviso. Muitas pessoas falam: dá um jeitinho. Não, eu consigo. Não, eu ajeito. Falta um dinheiro. Não, eu dou um jeito. Não tenho dinheiro para viajar, eu vou pegar um dinheiro emprestado com uma pessoa. O carro quebra, tem que fazer manutenção. Não, eu penduro um grampo aqui, dou um nó aqui no negócio, vai pegar e vai funcionar por mais um ano. O pneu do carro está careca. Não, vai dar para rodar. Aí pega um dia de chuva como esses, de começo de ano, precisa subir uma ladeira, aí não sobe. Você já parou para pensar como a cultura brasileira é uma cultura de improviso? Só que presta atenção em algo, irmãos. No céu, ninguém vai entrar de improviso. Eu vou repetir isso para ficar bem registrado. No céu, ninguém vai entrar de improviso. No céu não tem jeitinho. No céu não tem remendo. No céu não tem cultura brasileira. Ou a gente entra no céu pelas portas, ou Jesus falou que se a gente tentar entrar por outra parte, a gente é ladrão. João 10. Quem entra por qualquer outra parte que não seja a porta, é ladrão. Se a gente tentar sequer entrar no céu por outra parte, a gente não faz parte daquele lugar. Para o céu não tem improviso. E esse é um risco que a gente corre. Acharmos que por causa da nossa cultura tem um jeitinho até para ir para o céu. Irmão, não tem jeitinho de ir para o céu. Não tem. Não tem improviso, não tem malandragem, não tem. Ou é pela porta ou não entra. Então, Jesus ele está aqui alertando sobre o risco de nosso coração ficar sobrecarregado com os cuidados dessa vida, não é isso? E os cuidados dessa vida geram distrações. Próximo slide, por favor. E aí eu gostaria que você lesse essa frase: 1, 2, 3. Você leu
na ordem certa. Eu vou fazer uma aplicação de trás para frente, ok? Quem são as pessoas que desprezam o essencial, gente? Aquelas pessoas que vivem distraídas. Quem está distraído não tem foco. Não foca em nada. Então, pessoas que desprezam o essencial são pessoas distraídas. E pessoas distraídas são pessoas que alimentaram a ansiedade. E alimentar a ansiedade é reflexo de corações sobrecarregados. Com o quê? Com os cuidados dessa vida. Justamente o que Jesus alertou em Lucas 21. Ou seja, os cuidados dessa vida, e aqui eu uso uma palavra para separar, né? O excesso dos cuidados dessa vida, porque você tem que cuidar da sua vida, você diz amém? Não é pecado, irmão, cuidar da sua vida. Não é pecado você ter uma saúde em ordem. Não é pecado você cuidar. Puxa vida, se a gente escolher a boa parte, se a gente for sábio, ter discernimento e perceber o que Jesus está falando, dar ouvidos, e não só dar ouvidos, ter coragem e fé para obedecê-lo, coragem e fé para responder em obediência. Sabe o que vai acontecer? Nós comeremos do melhor dessa terra. Pastor, onde está isso? Isaías 1,19. A palavra diz: se quiserdes e me obedecerdes, vós comereis do melhor dessa terra. Nós podemos comer do melhor. Nós podemos ter uma vida abençoada, plena, como Jesus prometeu em João 10,10, uma vida abundante. Mas você precisa entender que isso é escolha. Não é algo reservado para quem é mais espiritual. Não é algo reservado para quem tem uma unção pastoral, ou uma unção apostólica, ou uma unção profética. Não! É algo para a igreja, é algo para o corpo de Cristo. Para todos aqueles que creem nessa verdade e tomam posse disso. E tem disposição de viver a palavra. Tem a disposição de fazer boas escolhas. Olha que interessante, Maria escolheu a boa parte. Pensa no céu, Nádia, Jesus falando assim: a Nádia escolheu a boa parte, e ninguém vai tomar isso dela. Pensa lá no céu, o Paulo César escolheu a boa parte, ninguém vai tomar isso dele. Pensa Jesus falando para cada um de nós: vocês escolheram a boa parte e ninguém vai tomar isso de vocês. Isso aqui é poderoso, gente. Quantas pessoas estão trocando a boa parte por uma parte qualquer? Estão trocando a boa parte que Jesus falou por uma parte qualquer. Uma parte defraudada, uma parte modificada, uma parte que, cara, de verdade, não representa a melhor parte. Jesus tem a melhor parte para cada um de nós. Jesus tem uma parte excelente em 2021 para cada um de nós. Vamos avançar para ela. Vamos caminhar na direção dela, porque se nós escolhermos isso, ninguém vai tomar. O inferno não vai tomar. Os demônios não vão tomar. Ninguém, pessoa nenhuma pode tomar desses que escolhem a melhor parte. E eu quero encerrar com vocês, por favor, se coloque de pé. E eu te convido a, para esse ano de 2021, seguir este simples, mas sábio conselho. Ao invés de fazer promessas, em 2021 eu vou perder tantos quilos, em 2021 eu vou terminar o curso que eu não terminei, em 2021 eu vou ganhar o dinheiro que até hoje eu não ganhei. Para de fazer promessa. Ao invés de fazer promessa, peça a Deus para que você faça boas escolhas. Peça a Deus para que você seja uma Maria,
que escolhe a boa parte que ninguém toma de você. Ao invés de fazer promessa, não sei se você está percebendo, está diferente, né? 2021 está diferente. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias. Durante 5 anos da minha vida, eu sempre fiz planejamento para o ano seguinte, de 2015 a 2020, e colhi frutos maravilhosos disso, gente. A gente terminava de orar na virada do ano, lembra disso? E aí eu corria para as minhas anotações para ver o que eu alcancei no ano anterior. E ali eu começava a medir, puxa, eu alcancei 70%, 60%, eu alcancei 85% do que eu estabeleci para esse ano, e eu ficava feliz. Cara, em 2020 foi diferente. Deus colocou no meu coração não fazer plano nenhum. Está no meu coração só agradá-lo, Henrique. Está no meu coração só amá-lo e transformar esse amor em palavras. Está no meu coração fazer boas escolhas, como Maria fez. Está no meu coração pagar o preço de obedecer. Está no meu coração buscar aquilo que é essencial, aquilo que é foco, aquilo que ninguém tem o poder de distrair nós, aquilo que nenhuma situação pode roubar da gente.